Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui nós vamos para o penúltimo vídeo da série sobre lógica de programação. E eu acho que o conteúdo desse vídeo é o mais complicado que a gente já viu até aqui. Não diria tanto por ele ser difícil, mas por ter vários pequenos detalhes que é bom você prestar atenção. Por isso eu vou tentar falar mais devagar. Essa aula talvez fique maior do que o esperado, mas é o custo que a gente tem por fazer isso. Então considera o seguinte problema: cria um programa que trabalha com um novo tipo de dado denominado vetor, que é um vetor em R2 com coordenadas x e y. Como assim? Se você não estudou geometria analítica ou álgebra linear, talvez você ainda não saiba o que é um vetor em R2, mas entenda isso como sendo um ponto no plano cartesiano. Claro, tem várias diferenças entre um vetor em R2 e um ponto no plano cartesiano, até porque o ponto no plano cartesiano é simplesmente um ponto, um vetor é o ponto e mais um módulo dele que vai até a origem, mas considera aí como sendo simplesmente um ponto. O que te interessa é que esse vetor no plano cartesiano tem coordenada x, y desse jeito aqui. Então A igual a 1, 3 é o mesmo que dizer que a coordenada x do vetor A é igual a 1 e a coordenada y do vetor A é igual a 3. E o Play pede aqui para você criar um novo tipo de dado. Como você viu, acho que há 2 aulas atrás, um novo tipo de dado nós fazemos justamente utilizando a struct. Então, a ideia vai ser criar uma struct que tenha 2 inteiros, inteiro x e inteiro y, que é para representar um vetor no plano cartesiano. Em seguida, você tem que somar o ponto A com o ponto B, que você vai ter criado, e com isso enviar para um novo vetor chamado C. Depois, com esse vetor chamado C, você vai fazer C mais A e colocar isso em outro vetor chamado D. Por fim, você vai calcular a norma dos vetores D e A. O que é a norma de um vetor? Está aqui embaixo. A norma de um vetor corresponde à coordenada x ao quadrado mais a coordenada y ao quadrado, tirando a raiz disso. Tem lá uma representação geométrica, tem toda uma explicação do que a norma representa, mas acho que você não precisa disso para fazer o exercício agora. Então, se você não viu, nem é interessante você ficar muito se aprofundando nessa ideia. A questão é: a norma de um vetor corresponde a um número real e é dada pela raiz da soma dos quadrados de cada uma das coordenadas. A outra coisa também é que a soma de 2 vetores é dada pela soma das coordenadas. Então AB, o vetor AB mais CD é a mesma coisa que um novo vetor chamado A mais C e B mais D, com coordenada x sendo a soma das coordenadas x e com coordenada y sendo a soma das coordenadas y. Não tem nenhum problema nessa operação. Então você tem que somar os vetores do jeito que está escrito aí, você tem que calcular a norma de cada um dos vetores e depois você tem que exibir na tela o valor dos vetores A, B, C e D e além disso também as normas que foram calculadas. E aí aqui eu dou a fórmula para você calcular a norma de um vetor e a fórmula para você somar 2 vetores. Com o que a gente estudou até agora, a gente pode muito bem criar este programa que vocês estão vendo aí na tela. Então o algoritmo chama manipulações com vetores R2. Primeiro eu declaro aqui uma struct, como eu disse, que contém x e y inteiros. Pode ser real também, mas eu estou adotando o inteiro para a coisa ficar mais fácil. E aí a struct é essa estrutura. E depois aqui no vetor é o nome da estrutura. Então essa estrutura chama vetor. Logo, todo vetor tem um campo x e um campo y. Aí eu declaro 2 valores, A e B sendo vetor. Declaro também C e D, que também são vetores. E declaro uma variável chamada norma de A e norma de D, ambas sendo números reais. Próximo passo, eu recebo as coordenadas de cada valor. Então a coordenada x do vetor A recebe 1, a coordenada y do vetor A recebe 3, a coordenada x do vetor B recebe 0 e a coordenada y do vetor B recebe 2. Depois eu faço a soma dos 2 valores. Então a coordenada x do vetor C é a coordenada x do vetor A mais a coordenada x do vetor B. A coordenada y do vetor x é a coordenada y do vetor A mais a coordenada y do vetor B. A coordenada x do vetor D é a coordenada x do vetor A mais a coordenada x do vetor C. A coordenada y do ponto D é a coordenada y do vetor A mais a coordenada y do vetor C. Depois eu calculo a norma de cada um dos vetores. A norma do vetor A é dada pela raiz da coordenada x de A ao quadrado mais a coordenada y de A ao quadrado. A norma D é a mesma coisa, só que com o vetor D. E depois eu escrevo os dados de saída. Eu faço isso ainda usando um parênteses para, claro, representar o vetor. Então, parênteses, abre aspas, né, parênteses. Aí eu imprimo a coordenada x do vetor, depois eu imprimo a coordenada y do mesmo vetor, e aí eu fecho parênteses com uma vírgula entre eles. Eu faço isso pro A, pro B, pro C e pro D. Depois eu ainda escrevo a norma de A e a norma de D. Não sei se você percebeu, mas ficou bem exaustivo
apresentar esse algoritmo para vocês, porque chegou uma hora que encheu o saco. Toda hora eu ficava repetindo a mesma coisa, o mesmo processo, o algoritmo ficou extenso. É difícil de visualizar que, por exemplo, essas duas operações, na verdade estão fazendo uma mesma operação, que é o processo de somar dois valores. No caso, essas duas operações aqui, elas são parte de uma mesma coisa, que é o processo de somar A com B, mas não está implícito, está implícito, você tem que ver e deduzir que faz parte de uma mesma coisa. A forma da norma aqui, toda vez que eu for calcular a norma, eu vou ter que repetir esse troço aqui. Enfim, a parte de escrever também, isso aqui não tá legal, muito menos isso aqui tá legal, é a mesma coisa, esses dois processos, essas duas comandos, na verdade, são parte de um mesmo processo. Enfim, seria muito mais interessante se nós pudéssemos declarar apenas uma única vez cada um destes comandos. Então, a gente declara um conjunto de passos para você fazer toda vez que tiver que atribuir valores para a coordenada x e y. Depois, declara um conjunto de passos para fazer toda vez que você for somar dois vetores. E depois, um conjunto de passos para fazer toda vez que você for calcular a norma. E depois, um conjunto de passos para fazer toda vez que você for informar coordenadas para o usuário. Como que você faz isso? Esse é o conceito de uma coisa chamada subrotina. Então esses trechos de código são descritos apenas uma única vez e você pode chamar eles durante o código conforme achar necessidade. Então vamos começar com o seguinte processo: informar as coordenadas x e y. O objetivo disso aqui é simplesmente informar para o usuário qual que é o vetor e qual que é o ponto x e o ponto y deste vetor. Perdão, o ponto não, a coordenada. A gente pode usar a técnica de refinamentos sucessivos e exibir da seguinte forma. Então você recebe um vetor, que eu vou chamar de exibir v, e aí eu escrevo a coordenada x do vetor exibir v, e eu escrevo a coordenada y do vetor exibir v, e aí eu termino esse pedaço da rotina. Nós já sabemos como escrever esse passo aqui. Tanto é que eu acabei de fazer aí lá atrás e não teve problema nenhum. A gente está, no caso, nesta parte aqui. A gente sabe muito bem como faz esse processo e beleza, não tem nada de errado com isso. Agora o que nós não sabemos é como informar que o código tem que receber um vetor chamado exibir v. Então como que a gente faz isso? Você vai declarar esse trecho de código da seguinte forma: procedure, desse nome aqui que significa procedimento, exibir, aí entre parênteses exibir v, exibir underline v, né, vetor. E aí, aqui dentro você escreve o valor que um vetor deve ser exibido na tela. No caso, write, aí abre o parênteses, a coordenada x do vetor exibir v, vírgula, a coordenada y do vetor exibir v. E aí você termina esse negócio com end procedure. Então essas duas aqui são as palavras que você utiliza para iniciar um procedimento e para encerrar um procedimento. E o que é cada coisa? Em primeiro lugar, o nome exibir é o nome do procedimento que você usa para invocar durante a execução do programa. Então, com esse procedimento declarado, eu posso simplesmente fazer exibir A e ele já vai exibir o valor de A na tela. Além disso, exibir V é o parâmetro que o programa recebe de entrada. Então, exibir V é o nome do vetor que a gente vai operar aqui dentro e a palavra vetor é o próprio tipo de dados do vetor que nós estamos lidando. Então, essa palavra aqui indica que o tipo de dado que a gente está trabalhando é um tipo de dado vetor. É a mesma coisa que um declare no começo de um algoritmo que nós fizemos até aqui. A diferença é que você faz isso entre parênteses. Depois, todo o trecho aqui são as operações que vão ser executadas com os parâmetros de entrada, que são esses aqui. No caso, é uma coisa bem simples, não tem nada de novo, você já sabe fazer isso. E por fim, quando você quiser exibir um vetor a partir de agora, basta você chamar desse jeito aqui, exibir, e aí aqui dentro você coloca o vetor A. Perceba que exibir e exibir aqui é a mesma coisa, porque isso que eu estou grifando em verde corresponde ao identificador que você está utilizando para chamar o procedimento. E perceba também que todos os dados que essa função recebe são do tipo vetor. No caso, A é um vetor, B é um vetor, C é um vetor e D é um vetor. Por que eles têm que ser vetor? Porque aqui dentro eu especifiquei que eles têm que ser vetor. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou fazendo A igual a exibir V. E a partir deste momento, o A, dentro da execução da subrotina que ocorre em toda essa parte aqui, é lido como exibir V. E aí eu faço exibir V.x e exibir V.y. Então, nesse caso aqui, quando eu rodo isso, eu estou fazendo A.x, A.y, porque eu estou copiando o valor que está no A para um vetor chamado exibir V. Então, como eu disse, esse aqui é o nome do procedimento que é invocado no corpo do programa e também o parâmetro que o procedimento recebe de entrada. Nesse código tem duas coisas que eu quero que você note. Em primeiro lugar, o valor exibir V não foi alterado dentro da subrotina. Por essa razão, essa subrotina vai apenas receber uma cópia dos dados presentes no vetor exibir V. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a partir do momento em que você chama a subrotina, então eu vou voltar aqui, o vetor exibir A tem o seu conteúdo copiado para o exibir V.
Então todo o conteúdo que estava aqui no exibir A é copiado mesmo, como se você estivesse copiando na mão, para o vetor exibir V. Isso significa que o vetor exibir V, a partir de agora, tem os mesmos valores que o vetor exibir A. E, portanto, você pode operar ele dentro aí da subrotina sem nenhum problema. Nesse caso, nós chamamos esse processo de passagem de parâmetro por cópia. E é importante que você entenda exatamente qual que é essa definição. Você sempre copia o valor que está em um vetor para outro. Logo, se você alterar alguma coisa dentro da subrotina, se eu fizesse aqui, por exemplo, exibir v.x mais 2, eu estaria alterando apenas o vetor exibir v, que não é o vetor A. Então, portanto, eu estaria alterando uma cópia de um valor. Eu vou explicar para vocês utilizando, por exemplo, duas moedas. Imagina que essa moeda aqui é chamada de vetor A. E essa moeda aqui é o vetor exibir v. Então, quando eu faço essa chamada do código aqui, o exibir A, eu estou pegando o conteúdo de A e copiando o conteúdo para o vetor B. Eu posso fazer a alteração que eu quiser aqui no vetor B, mas a alteração não vai surtir no vetor A. Então, se eu, por exemplo, pegar aqui a coordenada x e transformar ele em 2, em 0, por exemplo, eu vou mexer na coordenada desse vetor, mas a coordenada do vetor A vai continuar intacta. Por isso que nós chamamos de passagem por cópia. E a subrotina não retorna nenhum valor de saída. No caso, ela escreve na tela quais são os valores, mas ela não devolve para o usuário nenhum valor. Toda subrotina que tiver essa forma vai ser chamada de procedimento. Vamos agora então criar uma subrotina que vai otimizar o processo de receber os valores para as coordenadas x e y. Dessa vez, nós estamos recebendo os valores do usuário. Então o trecho que representaria essa etapa seria: receba um valor denominado receber v, além dos valores inteiros, valor x e valor y. Em seguida, a coordenada x do valor receber v recebe valor x. E depois a coordenada y do valor receber v recebe valor y. Por fim, você encerra a subrotina. O que a gente pode perceber daqui? Em primeiro lugar, essa subrotina também é um procedimento porque se encaixa na definição que eu dei anteriormente. Então, como ela não retorna nenhum valor para o usuário, ela simplesmente faz uma operação, essa subrotina é um procedimento. Só que a gente tem uma segunda questão. Os números inteiros, valor x e valor y, não são alterados dentro da subrotina. Por essa razão, a subrotina pode receber uma cópia desses valores. Por essa razão, você também pode fazer a cópia desses dois valores e aquela mesma analogia da moeda ainda é válida. Isso aqui, por exemplo, é 2, isso aqui é valor x. Então você pega aqui o 2, coloca no valor x, aí você mexe à vontade com isso aqui, o 2 continua inalterado. Não tem problema nenhum fazer isso com o valor x e com o valor y. Vamos tentar então fazer a mesma coisa com o vetor receber v. Então esse aqui, por exemplo, é o vetor A, e o vetor A deve ser preenchido pelo usuário. Aí eu pego o conteúdo do vetor A e passo o conteúdo do vetor A para esse vetor aqui, que é o receber v. Então ele possui o que tinha no vetor A. Aí eu pego esse valor aqui, insiro a coordenada x do usuário nele e insiro a coordenada y do usuário nele. Eu fiz a alteração neste vetor aqui, que é o receber v. Mas o vetor A, que está aqui, que foi copiado para cá, continua inalterado. Então a nossa subrotina não fez absolutamente nada. Como que então é a solução para você garantir que quando você alterar o vetor receber v, você também vai alterar o vetor A, que é o vetor que é passado para a subrotina? Basta nós usarmos o conteúdo da aula passada, que é o ponteiro. Então, ao invés de simplesmente copiar o valor, nós vamos passar o endereço do vetor A para o vetor receber v. Então, imagina, por exemplo, aqui que eu tenho o vetor A, e ao invés de eu simplesmente passar o valor do vetor A, então eu posso copiar o vetor A, na verdade não. Na verdade o que eu vou fazer é passar para cá o endereço do vetor A. Então eu estou passando o endereço de memória para lá, junto com as instruções de como acessar esse endereço de memória. Então quando eu fizer alguma operação aqui no vetor receber v, na coordenada x no caso, ela vai estar imediatamente apontando para a coordenada x do vetor A. Então, quando eu fizer isso, na verdade eu estou preenchendo o vetor A. E a mesma coisa vale para aqui. Quando eu faço escreva receber v.y, o que eu estou fazendo é escreva a.y, porque receber v.y guarda a instrução de como você faz para acessar o campo y da variável A. Então, mais uma vez, isso aqui vai apontar para o campo que nós queremos alterar, e aí sim você pode perfeitamente fazer alterações dentro da subrotina, porque você não mais vai estar passando o valor copiado para ela, mas sim vai estar passando o endereço que ela tem que surtir efeito. E aí vem a pergunta: então por que eu não passo tudo por referência?
Se passar por referência me permite ainda fazer um plus, além da passagem por cópia, por que eu não passo tudo por cópia desde o começo? Tem dois motivos. Primeiro, porque não é toda variável que você vai querer alterar dentro da subrotina e vai querer que o valor dela se mantenha. Então talvez tenha algumas variáveis lá dentro que você quer passar por cópia dentro da subrotina, você vai manipular o valor da variável, mas você não quer que essa mudança se propague para o código principal. Nesse caso, você passa por cópia. Esses casos ainda assim são raros, mas tem mais um motivo para você não sair passando por referência toda hora. É que quando você passa por referência, você consome recursos do seu programa, memória, processamento, entre outros. Por isso não é legal você usar uma coisa todas as vezes que você vai usar se você não precisa dela. Então você não precisa do ponteiro que aponta para a variável. Logo, não faz nenhum sentido você passar esse ponteiro. É muito mais econômico você simplesmente copiar o valor e colar ali. Porque, claro, o algoritmo é o primeiro passo para um programador executar depois. Quando o programador for passar isso para uma linguagem real, ele vai estar passando um monte de coisa por referência e ele vai estar fazendo isso com muita coisa que não precisa ser feita. Então, sempre que uma variável não for alterada no processo da subrotina, ou então quando ela for alterada, mas você não quiser que essa mudança se propague para o código principal, você passa por cópia. Se a variável vai ser alterada dentro da subrotina, você faz a passagem por referência. E como que eu faço esse negócio? É muito simples. Basta você colocar a palavra var na frente da variável que vai ser passada por referência. Então aqui eu coloquei um var na frente do receber v. Isso indica que, na verdade, o receber v é uma referência de A. Então o v é uma referência do vetor que está fazendo a função. Então v é uma referência do vetor que está trabalhando aqui na subrotina. E aí depois você faz o resto da subrotina normalmente. Você recebe a coordenada xy e coloca no vetor. Val x vai para receber v.x, val y vai para receber v.y e você termina o procedimento do mesmo jeito que você fez até agora. Aí vem a pergunta, eu estudei ponteiro na aula passada, estudei setinha para cima, estudei e-comercial, para que eu vou usar essas coisas? Aqui você não vai usar para nada, porque aí que tá, tem um detalhe que eu não te contei na aula passada. Não sei se você lembra, aquela coisinha que eu fiz lá com o arranjo. Então, o elemento 0, o elemento 1 podia ser representado pelo elemento 0 mais 1. Agora imagina que você tem um arranjo n-dimensional, tridimensional, então você tem um campo de uma estrutura. Não tem nenhum método que você pode fazer para obter direto essa unidade. Isso vai depender, em primeiro lugar, da linguagem que você está trabalhando. E esse e-comercial e essa setinha tem tudo a ver com essa questão do endereço da memória. Então, nós achamos melhor, ao fazer essa convenção, deixar a cargo do programador que vai implementar isso depois numa linguagem de verdade. Então, se você vai passar por referência, apenas usa um var aqui na frente da variável e depois você chama a função do mesmo jeito que você chamaria todas elas. Vamos então recapitular desde o começo, aqui. Procedure, receber é o nome do procedimento que você vai usar para invocar o código depois. Val x e val y são variáveis que são passadas por cópia, do mesmo jeito que nós vimos agora há pouco. O var na frente da palavra indica que a passagem ocorre por referência. E o receber v underline vetor indica o próprio nome da variável que vai ser passada. Você sabe que ela é por referência se ela tem o var. Se ela não tiver o var, ela é uma passagem feita por cópia. Depois aqui no meio nós temos todas as operações que são executadas com os parâmetros de entrada que a variável recebe. Nada de novo, mesma coisa que a gente fez até agora. E quando você vai chamar dentro do código principal, você vai passar cada um dos parâmetros na ordem em que eles aparecem. Então o primeiro parâmetro que aparece aqui é val x. Logo, o que você vai passar para cá é o val x. Da mesma forma, o segundo parâmetro que aparece é val y. Então o que vai receber aqui o 3 é o val y. E o último parâmetro é o receber. Então o que vai receber o vetor chamado receber, perdão aí pelo pleonasmo não intencional, vai ser um vetor chamado a. Sempre lembre-se dos tipos de dados. Então, esse dado aqui tem que ser inteiro, esse dado aqui também tem que ser inteiro, e este dado aqui, o último dado da passagem, tem que ser um vetor. Agora então, vamos usar o mesmo conceito que a gente viu até agora de passagem por referência para fazer a subrotina da norma, criando, claro, um procedimento que passa parâmetro por referência. Então, procedure norma_ref aqui é o nome do procedimento que faz essa coisa, calc_v é o vetor que vai se calcular a norma, e norma é uma variável passada por referência do tipo inteiro. Aqui está do tipo inteiro, mas seria mais legal eu colocar do tipo real. Na verdade não seria legal, seria obrigatório. Então, perdão aqui pelo integer, na verdade é real. Repara aqui que o calc_v está sendo passado por cópia, porque não tem nada na frente dele, e que o norma está sendo passado por referência, conforme mostrado aqui.
Aí aqui dentro, claro, vem todos os comandos que vocês já conhecem. Então norma recebe a raiz da coordenada x ao quadrado mais a coordenada y ao quadrado. E depois, para você fazer o cálculo da norma, basta colocar o nome do vetor que você vai passar por cópia e o nome da variável que vai receber o resultado por referência. Então, quando você chama isso aqui, quando você faz norma ref b, norma b, o que você está fazendo é passando a norma do vetor b para uma variável do tipo real chamada norma b. É simplesmente esse o processo que você está executando. Não tem nada além disso. E claro, essa coisa fica muito mais fácil do que o que você fez anteriormente. Vou até voltar aqui no código que a gente fez original. Para que escrever norma A recebe raiz tal 2 vezes? É muito mais fácil. Basta você colocar norma A e norma D e ele já vai realizar o processo para você. Da mesma forma que está mostrado aqui. Nós vimos como fazer esse processo aí da norma via referência, então o resultado é esse mesmo. Ao final dele nós temos um procedimento que recebe um vetor chamado calcv, recebe uma variável do tipo real chamada norma e aí envia o resultado dessa operação para a variável real chamada norma. Agora imagina que eu reescreva usando mais uma vez a técnica de refinamentos sucessivos o seguinte algoritmo. Receba um vetor chamado calcv, até aí nada de novo. Em seguida, dentro da subrrotina, você declara uma variável real chamada norma. E aí, você faz norma recebendo calcv.x ao quadrado mais calcv.y ao quadrado. Mesma operação da norma. E aí, você vai devolver para o usuário a variável norma e com isso, você vai encerrar a rotina. Então, ao invés de você realizar todo o processo numa variável norma que vem do usuário, não, você vai apenas receber uma variável de nome calcv, que como dá para perceber vai ser recebida por cópia. Aí dentro da função você vai declarar uma nova variável real e dentro da função você vai pegar essa variável real, operar ela e aí sim você vai devolver essa variável criada dentro da função para o usuário. Então nós já sabemos como fazer todo esse passo a passo aqui. Passar por cópia, declarar uma variável, é a mesma coisa que vocês já viram até agora, e operar essa variável. Mas nós ainda não sabemos como informar que o código deve retornar a variável para o usuário. E é desse jeito que vocês estão vendo aí na tela que esse tipo de coisa é feita. Então um function e end function. São esses trechos aqui que você vai ter que memorizar para iniciar a sua função e terminar a sua função. Depois nós temos norma func. Norma func é o nome da nossa função que vai ser invocado no decorrer do programa. Depois nós temos o tipo de dado que é retornado pela função. Como assim? Você percebeu ali atrás que eu tinha falado que nós deveríamos retornar para o usuário a variável norma. E a variável norma, o que ela é? Ela é um número real, como o próprio nome diz. Logo, nada mais justo do que a função ter um tipo chamado real. Então, o tipo da função é um número real. Em seguida, nós temos aqui todas essas operações que são executadas dentro da função. Você declara a norma, que é um número real, você faz norma, recebe raiz de calcv.x ao quadrado mais calcv.y ao quadrado, e aí depois, por fim, você retorna a norma, que como eu já disse, é um número real. Isso significa que esse tipo de dado que vai estar depois dos 2 pontos na função, tem que ser o mesmo tipo de dado do valor que vai estar aqui no return da função. Então a função termina com esse trecho aqui chamado return, e aí você informa para ele qual a variável que você vai ter que retornar, e essa variável tem que ter o mesmo tipo que o tipo de dado da função, como está explicitado aqui. E aí por fim, claro, você termina a função usando a operação chamada end function. Vamos então ver como que isso fica para depois você chamar a função. Basta você realizar o seguinte passo. Uma variável chamada norma A recebe o valor de retorno que a função norma func de A proporciona. Então, quando você chama norma func de A, você vai estar pegando A e passando por cópia para o vetor calcv. Os dois são vetores, não há problema nenhum em fazer esse processo. E aí aqui dentro ele vai te retornar um número real chamado norma, que vai ser o vetor que vai para cá. E aí é a mesma coisa que você fazer norma recebendo norma A, recebendo norma. Ou seja, o vetor norma vem aqui para o retorno da função norma func, que por sua vez vai para o número real chamado norma A. Ou seja, o número real norma vem aqui como valor de retorno da função norma func, que vai mais uma vez para o número real norma A. Nesse código, a subrrotina tem um valor de saída e, portanto, é chamada de função. Vocês viram que anteriormente nós não tínhamos nenhum return. Em todos os casos, você não tinha que devolver nada para o usuário. Você só fazia uma sequência de passos e pronto. Por isso, nós chamávamos as subrrotinas que desenvolvíamos de procedimento. A partir de agora, tendo de posse esses conhecimentos, nós passamos a chamar toda subrrotina que tem um valor de retorno
de função. E a gente pode fazer a mesma coisa para a função que realiza a soma dos dois valores. Então você vai receber o quê? Dois vetores, V1 e V2. No caso, V1 corresponde a AB e V2 corresponde a CD, usando aquela fórmula que eu passei no começo. Aí você declara uma nova variável chamada rsoma, que é do tipo vetor, que vai ser, claro, a função de retorno depois. Como todas aqui são do tipo vetor, basta você colocar que o tipo da função é do tipo vetor. E você faz rsoma.x, recebe v1.x mais v2.x, os dois passados por cópia. rsoma.y recebe v1.y mais v2.y, também passados por cópia, porque são o mesmo vetor, perdoem aí. E depois, claro, você retorna o valor de rsoma que já foi realizada a operação. E aí, na hora de chamar essa função, você coloca C, recebe soma de A com B. Então, a variável C vai ser o produto dessa função aqui, que vai receber o valor de retorno dela. Ou seja, o rsoma, que aí sim é devolvido para o código principal via cópia. Então, você copia o valor do rsoma e passa ele para o vetor C, que já foi declarado lá no decorrer do código. Tem aqui agora mais algumas coisas que é importante eu introduzir para vocês. Primeira coisa, na construção da subrotina, isso é só repetição, variáveis que recebem valores por referência são declaradas com a palavra var antes do nome da variável. Variáveis que recebem valor por cópia devem ser declaradas apenas pelo identificador e tipo. Tudo que a gente já falou. Dentro da subrotina, todas as variáveis são operadas apenas pelo identificador, campo e índice, da mesma forma que no código principal. Ou seja, é uma variável normal, identificador. É um arranjo, um elemento de um arranjo, você usa colchete. É um struct, você usa ponto para operar, do mesmo jeito que você fez até agora no código principal. Quando você chama uma subrotina, as variáveis de qualquer tipo devem ser passadas pelo seu identificador. Você viu aqui que nós não passamos e comercial, você tinha nada, só o identificador da variável, tanto por cópia quanto por referência. Procedimentos e funções podem receber qualquer número de valores, seja por referência ou por cópia. Já os procedimentos não podem possuir nenhum valor de retorno, e a função possui apenas um valor de retorno. Aí vem a pergunta, o que eu faço então se eu quero fazer uma função que retorna para mim a soma e o produto? Aí você passa os dois por referência, já que você não pode dar dois valores de retorno. Você passa um valor por referência que vai receber a soma e um valor por referência que vai ser o produto, e aí beleza, você pode operar esses valores à vontade lá dentro da função. Uma função pode retornar qualquer tipo de dado. Ela pode retornar uma estrutura pronta, pode retornar um campo da estrutura, ela pode te retornar um elemento de um arranjo, ela pode retornar um arranjo inteiro, ou ela pode retornar um dos 5 tipos de dados padrão que a gente mexeu até aqui. Variáveis criadas dentro de uma subrotina só podem ser utilizadas dentro dessa subrotina. Como assim? Eu criei rsoma, por exemplo, dentro da subrotina soma. Eu não posso, lá no código principal, chamar uma variável chamada rsoma, porque eu não declarei essa variável dentro do código principal. Isso aí é chamado escopo de uma variável. E por fim, compete ao programador, como eu já falei, ao implementar o algoritmo em uma dada linguagem, utilizar os ponteiros e endereços de forma adequada para realizar a passagem por referência. Tudo que você faz é colocar um var ali na frente, indicando que vai passar por referência. Vamos então ver como que o algoritmo final, depois que a gente implementou todas essas subrotinas, ficou. Então, algoritmo em manipulações de vetores em R2, beleza, input vetores A e B, output valor dos vetores A, B, C e D, norma do vetor D e do vetor A, criação de um tipo de dado vetor, isso aqui não é novidade, type vetor struct, x inteiro, y inteiro, end struct, beleza? Declaração das subrotinas, agora isso é novidade. Então, o procedimento para exibir, recebe apenas o exibir V, que é por cópia, faz aqui o procedimento de escrever na tela. O procedimento receber recebe valor x e valor y por cópia e recebe vetor underline rec, que é um vetor passado por referência. E aí ele faz a operação lá no vetor rec. Depois a função norma func, eu não coloquei aqui a função norma procedimento, ou então acho que estava norma ref ali no texto, porque não precisa. Vamos colocar apenas a função que faz a norma, que acho que essa é a mais correta para resolver. Ela recebe aí por cópia o vetor calc, e depois ela retorna para a gente a norma de um vetor que é um número real. Tá íntegro aqui, mais uma vez, perdão, é real e não inteiro. Vou corrigir isso depois no texto. Depois a função soma recebe aqui V1 e V2, e devolve para a gente um outro vetor chamado rsoma. Aí agora nós declaramos a variável A, B, C e D, que são vetores, e a variável A e D, que são números reais. Aí eu faço aqui o recebimento das variáveis, então uso a função receber, recebo 1, 3 e A, ou seja, o vetor A passa a valer 1, 3 e o vetor B passa a valer 0, 2.
Depois eu calculo a soma, então o vetor C recebe a soma do vetor A mais o vetor B, e o vetor D recebe a soma do vetor A mais o vetor C. Calculo a norma, então a variável norma A, que é do tipo real, recebe o valor de retorno da função norma func A, e a mesma coisa vale para D. E por fim, eu exibo aqui todos os vetores e escrevo a norma do vetor A e a norma do vetor D, e com isso eu termino o algoritmo. Não sei se vocês lembram, num dos primeiros vídeos aqui do curso, eu falei para vocês o que vocês fariam se você precisasse implementar uma função no seu algoritmo, que essa função não fosse padrão, não tivesse um jeito pronto de fazer. É isso que vocês viram hoje. Você cria uma subrotina, declara, e aí você usa isso como você usaria a função raiz, por exemplo. Ou então, sei lá, suponha que você queira calcular o fatorial de um número. A gente não viu função que devolve o fatorial de um número. Aí, para isso, você cria uma subrotina. No caso, vai ser uma função chamada fatorial, e você coloca tudo ali dentro. Esse foi o vídeo. Valeu para você que assistiu. Em breve a gente se vê. Falou!